Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, pessoal, a disputa pela antiga Itapemirim ganhou mais um capítulo. A Suzantur recorreu ao Superior Tribunal de Justiça quanto ao novo arrendamento para a aviação Águia Branca e pediu revisão do leilão definitivo da massa falida. Será que o acordo pode ser alterado? E quais impactos para as linhas de ônibus e o futuro das operações? Vou te explicar tudo agora, logo após a vinheta. Bom pessoal, antes de começar esse vídeo, eu gostaria de dar um recado aqui bem importante. Acredito que todos vocês também são seguidores do canal Pronto Falei com o Luciano Gomes. Ele trouxe um vídeo hoje, um pouco mais cedo, em relação a uma foto que tanto eu e ele nós trouxemos nesses últimos dias, envolvendo um ônibus da aviação Águia Branca de prefixo 32990. Após a gente analisar, o Luciano também recebeu um e-mail do próprio motorista da aviação Águia Branca comprovando que o veículo não tem a pintura da aviação Águia Branca e até enviou algumas fotos. Se você não viu o vídeo, vai lá, corre lá, já vê o vídeo lá no canal do Luciano que vocês vão entender certinho. Mas infelizmente, pessoal, eu recebi essa informação por meio pelo meio, né, do meu WhatsApp, que vocês estão vendo aqui, ó. Essa é a conversa que eu tive com, pelo menos a pessoa se passou como Wesley, não sei se é o nome real dele. Então a gente acaba acreditando, porque a gente tá sempre recebendo as notícias aqui no canal pra gente tá trazendo pra vocês aqui. E infelizmente, né, essa pessoa aqui, eu não vou, digamos assim, não vou ofender porque não é da minha índole fazer esse tipo de coisa, né? Mas infelizmente ele repassou uma informação, no caso, que era falsa, uma foto montada por IA. Bom, pessoal, então eu quero pedir desculpas tanto à aviação Águia Branca quanto à Suzantur aí que tá tentando recorrer da nova decisão. Mas o vídeo também já não está mais no ar também, pessoal. Então é isso. Então agora, bora pra notícia. A Suzantur, ela recorre ao STJ contra o novo arrendamento da aviação Águia Branca e ela pede também uma revisão do leilão da massa falida. A empresa questiona a legalidade do novo arrendamento e solicita uma reavaliação do processo que envolve os ativos da antiga Itapemirim. Uma nova disputa judicial envolvendo os ativos da massa falida da antiga aviação Itapemirim ganhou força nos últimos dias. A Suzantur entrou com um recurso no Superior Tribunal de Justiça contestando o novo arrendamento que favorece a aviação Águia Branca e pedindo a revisão do leilão definitivo dos bens da massa falida. O movimento reacende a disputa entre as empresas interessadas na operação das linhas, garagens, marcas e demais ativos ligados ao grupo Itapemirim, um dos casos mais complexos do transporte rodoviário brasileiro nos últimos anos. Mas o que a Suzantur está questionando? Segundo informações do processo, a Suzantur argumenta que o novo arrendamento concedido à aviação Águia Branca precisa ser reavaliado pelo STJ antes de produzir efeitos definitivos. A empresa sustenta que há pontos que merecem revisão judicial, especialmente no que diz a respeito à condução do leilão e a forma como os ativos da massa falida foram disponibilizados para exploração operacional. Entre os principais pedidos apresentados estariam a suspensão ou revisão do novo arrendamento, reanálise das condições do leilão definitivo da massa falida, uma verificação da regularidade dos atos que culminaram na transferência operacional dos ativos, garantia de igualdade de condições entre os interessados no processo. Ou seja, após a falência da Itapemirim, diversos ativos passaram a ser administrados judicialmente, enquanto o processo de alienação e arrendamento seguia em andamento. A entrada da aviação Águia Branca com uma nova arrendatária representou um passo importante para a retomada de parte das operações e para a preservação de linhas interestaduais que haviam ficado sem atendimento adequado.
No entanto, a Suzantur já vinha demonstrando interesse nos ativos e agora leva a discussão para uma instância superior, buscando alterar o rumo do processo. Mas o Superior Tribunal de Justiça não analisa fatos novos como um tribunal de primeira instância, mas pode avaliar questões de interpretação da legislação federal e a regularidade jurídica dos procedimentos adotados. Caso o recurso seja admitido e acolhido, o tribunal poderá determinar novas análises ou até mesmo impactar decisões relacionadas ao arrendamento e ao leilão dos bens da massa falida. Os especialistas apontam que o simples fato de o caso chegar ao STJ já demonstra a relevância econômica e jurídica da disputa. Mas o que pode acontecer agora? Existem alguns cenários possíveis. Primeiro, a manutenção do arrendamento. O STJ pode entender que não há irregularidades suficientes para modificar o atual modelo de arrendamento, mantendo a aviação Águia Branca na operação. E uma determinação de nova análise. O Tribunal de Justiça pode solicitar uma reavaliação de determinados atos do processo que podem atrasar etapas futuras de consolidação do arrendamento. E num possível terceiro cenário seria o impacto no leilão definitivo. Em uma hipótese mais ampla, a Corte poderia reconhecer a necessidade de revisão de aspectos do leilão da massa falida, gerando assim novos desdobramentos judiciais. Mas a disputa é acompanhada de perto por empresas, trabalhadores e passageiros, porque envolve um dos maiores patrimônios do transporte interestadual do país. E qualquer mudança no processo pode afetar principalmente a continuidade das linhas operadas, o planejamento de investimentos, contratação de funcionários, renovação de frota, estratégias de expansão das empresas envolvidas. Além disso, o caso pode criar precedentes importantes para futuros processos de recuperação judicial e falência no setor de transportes. Até o momento, a aviação Águia Branca segue operando dentro das condições estabelecidas pelo arrendamento aprovado judicialmente. Ou seja, até o momento a Águia Branca continua o seu processo. Até então ainda não houve o processo de transferência das linhas para a aviação Águia Branca por parte da Suzantur, mas a Águia Branca continua já se movimentando e preparando a frota e até mesmo realizando contratação de equipe, porque a empresa já tem reforçado sua estratégia de expansão no mercado interestadual e já vinha sendo apontado como uma peça central na reorganização de parte das operações ligadas à antiga Itapemirim. Para os especialistas em direito empresarial e transporte rodoviário, o recurso da Suzantur mostra que a disputa pelos ativos ainda está longe de um desfecho definitivo. Mesmo que o arrendamento permaneça válido no curto prazo, o processo poderá continuar gerando recursos e decisões judiciais ao longo dos próximos meses. Em outras palavras, o setor ainda continua acompanhando um cenário de incerteza jurídica, no qual cada nova decisão pode alterar o equilíbrio entre os grupos interessados nos ativos da antiga Itapemirim. O recurso da Suzantur ao STJ adiciona um novo capítulo à longa disputa envolvendo a massa falida da Itapemirim. Ao questionar o novo arrendamento da aviação Águia Branca e pedir a revisão do leilão definitivo, a empresa coloca novamente o caso no centro das atenções do transporte rodoviário nacional. Agora o mercado aguarda os próximos movimentos do Superior Tribunal de Justiça, que poderão definir se o atual modelo de arrendamento será mantido integralmente ou se haverá novas reavaliações judiciais sobre os ativos da antiga gigante das estradas brasileiras. Bom, pessoal, como vocês puderam ver, a aviação Águia Branca, ela continua os trabalhos normalmente, continua, já preparando a frota para o novo arrendamento. Até então ele segue, até então ainda não há uma data já definida, tanto pela NTT ou quanto pela Justiça de São Paulo. Mas, em contrapartida, desde o dia 15 de junho, a Suzantur entrou com um recurso após essa decisão. Ou seja, a Suzantur recorreu ao Superior Tribunal de Justiça para reavaliar esse novo arrendamento e tanto o leilão definitivo da massa falida. Ela questiona tanto os valores, como vocês viram, tanto a Suzantur Águia Branca e o Grupo Comporte, por meio da Expresso Nossa Senhora da Penha, argumentaram que os valores estão incorretos. Então é isso que a Suzantur está buscando, no Superior Tribunal de Justiça. Se o Superior Tribunal de Justiça vai aprovar ou não,
só o tempo vai dizer, porque existem muitas etapas do processo, pessoal. Quando chega ao Superior Tribunal de Justiça, acaba demorando um pouquinho mais, porque vocês sabem como que é a nossa justiça aqui no Brasil. Até então, quando for definida uma data pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, ele vai ser autorizado para a NTT repassar essas transferências, mesmo a NTT questionando, mais uma vez, como eu já passei para vocês em diversos vídeos aqui do canal, a NTT questiona que essas linhas não pertencem à empresa, e sim à União. Como a empresa teve a sua falência decretada lá em 2022, as linhas deveriam ter sido retornadas à União, e não tem de ser artigo de leilão. Então é isso que a NTT acaba brecando um pouquinho e freando. Mas nos próximos dias nós vamos continuar vendo matérias, vai sair novidades ainda, e eu vou estar trazendo aqui para vocês em primeira mão aqui no canal. Porque o nosso compromisso é justamente com a transparência e a veracidade das informações aqui para vocês no canal. Mas esse recurso também, pessoal, da Susantur ao STJ, ele pode trazer novos desdobramentos muito importantes para o transporte rodoviário brasileiro e para a atuação da aviação Águia Branca nas linhas arrendadas, né? E agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que o STJ deve revisar o leilão definitivo ou manter o arrendamento atual? Deixe o seu comentário aqui embaixo, porque a sua participação ajuda muito o canal. Se esse vídeo trouxe informações relevantes para você, não se esqueça. Se você está assistindo pelo celular, clique em hypar esse vídeo, deixando o seu like, compartilhando com outros apaixonados por ônibus, seja nos seus grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, e também você pode acompanhar o canal nas redes sociais. Pessoal, lembrando também, se você não está recebendo as notificações do YouTube, o primeiro link aqui no primeiro comentário fixado, você vai poder participar do nosso grupo na comunidade do WhatsApp. Você vai receber somente os links com os novos vídeos publicados aqui no canal e você vai poder acompanhar em primeira mão. Beleza, pessoal? Se você gosta do meu trabalho e você quer apoiar financeiramente, você pode através do clube Seja Membro. Então vai lá, participa, que assim você contribui ainda mais para a melhoria de vídeos aqui do canal. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau!